hoje o vídeo vai ser sobre aquilo que eu decidi chamar dramas decorativos. Portanto, são uma série de histórias que eu vou buscar ao Reddit que têm a ver com decoração. Pronto, dramas familiares, dramas pessoais que as pessoas colocam no Reddit, que é para depois nós darmos a nossa opinião, e estas histórias em particular têm a ver de alguma forma com o mundo da decoração, que é o meu mundo, ou do design de interiores. Portanto, vou ler as histórias e vou dar a minha opinião. Então, começando com a primeira história. Fui parvo ao dizer à minha namorada que a decoração que ela tem em casa é a razão pela qual não vou organizar lá uma reunião de trabalho. Eu, homem, 32 anos, estou com a minha namorada, 29 anos, há mais de um ano. Ela é inteligente, engraçada, um pouco excêntrica e tem um emprego sério com um bom salário. Ok. Divertimos-nos muito juntos e geralmente damos-nos muito bem. A única coisa é que a escolha dela em termos de decoração é bizarra, para ser franco, e não é algo que se esperaria de uma adulta normal. Ok, já estou a embirrar com este adulta normal. O que é uma adulta normal? E lá a tua perspectiva do que é uma adulta normal, ou daquilo que é a decoração escolhida por uma mulher dita normal, não será o mesmo para toda a gente. Portanto, aqui já estou a embirrar porque já está aqui a fazer uns juízos de valor. Continuando. O apartamento dela é definitivamente um reflexo dela e dos seus interesses, mas não da melhor maneira. A minha namorada tem uma parede dedicada à animação num dos quartos do apartamento, com peças do Futurama, que acho que é um desenho animado, e gravuras de um tipo estranho com um triângulo. Sei que seja. Depois, há uma parede com insetos preservados, emoldurados noutro quarto. Mas não são insetos como borboletas ou mariposas, que seria muito mais aceitável para uma adulta normal. Em vez disso, ela exibe tarântulas, besouros e grandes insetos. A casa de banho dela tem um tema subtil do oceano bastante comum, mas em vez de estrelas do mar ou conchas, tem um pequeno abajur em forma de tamboril, uma pequena pintura de uma lula vampírica e também um desenho emoldurado do que aparentemente é um tubarão doente bem ao lado da sanita. Olha, o que me está a parecer é que ela é bastante divertida. É o que eu estou aqui a ouvir. A ler. Eu diria que a maioria da decoração e do mobiliário da casa dela são aceitáveis. Uau, ai que bom, ainda bem. O apartamento, estou a embirrar com ele, não é? Já deu para perceber. O apartamento em si é muito moderno e elegante, portanto a base, não é? É apenas a decoração aleatória que estraga tudo. É apenas a decoração aleatória e os temas infantis, como desenhos animados, insetos e criaturas marinhas bizarras, que são desagradáveis. É aqui que eu posso estar a ser parvo. Só agora? Eu acho que já começou um bocadinho atrás. Eu evito levar pessoas à casa dela, especialmente colegas de trabalho, porque a casa parece infantil. Todos ficam impressionados quando veem o arranha-céus, mas essa impressão desaparece rapidamente assim que entram. A única vez que levei um colega de trabalho, ele acabou por me dizer que achou a parede de insetos assustadora. Eu trabalho com finanças e a aparência e a primeira impressão são importantes. Ou primeiras impressões são importantes. Não é a tua casa, amigo, não sei o que é que és que eu te diga. Enfim, o meu escritório realiza encontros informais onde nos reunimos para beber uns copos, comer boa comida e vamos variando os anfitriões. E agora é a minha vez. O problema é que a minha casa está em obras e não é um local ideal para receber visitas neste momento, por isso tenho ficado na casa da minha namorada. A minha namorada sugeriu que recebêssemos os meus colegas aqui, já que ela tem espaço e acha que seria divertido. Eu disse-lhe que planeava saltar a minha vez e ver se a próxima pessoa aceitaria receber os colegas mais cedo. Ela continuou a insistir para saber porque não os queria receber em casa dela. Então finalmente disse que era porque a decoração era estranha e não era algo que uma mulher adulta teria, e também porque a parede de insetos dela assustou o colega que veio. Ai, coitadinho. Ok. Bom. A minha namorada ficou zangada, com razão, e disse que no final das contas aquele não era o meu espaço, certo? E que essas coisas lhe davam alegria. Ela gosta, é o apartamento dela, não sei qual é o stress. Ela também disse que era uma mulher adulta e que era exatamente por isso que o seu apartamento estava decorado daquela maneira. Eu amo a minha namorada, amo mesmo, e não há problema em ter interesses diferentes. Ai que bom. Mas será que o adulto precisa mesmo decorar com eles ou usá-los como decoração, além de algumas coisas aqui e ali? Quer dizer, a minha própria mãe perguntou se a minha namorada era autista depois de ver o apartamento inteiro pela primeira vez. Epá, que disparate. Então, Reddit, estou a ser parvo por dizer à minha namorada que a decoração da casa dela é a razão pela qual não vou organizar uma reunião de trabalho na casa dela. Eu acho que não és parvo só por causa disso, sinceramente. Acho que
Bom, já deu para perceber qual é o meu veredito, não é? É porque é que ele está a ser bastante parvo e bastante desrespeitador. Eu consigo perceber a descrição dele, do estilo de decoração da namorada, faz-me pensar que eu também não gostaria desse tipo de decoração. Só que a casa não é dele. Estão a perceber? A casa é da namorada, ela gosta daquelas coisas, eu acho engraçado, eu acho que seria engraçado visitar uma casa assim. Se eu ia gostar de ver uma tarântula, sobretudo de tudo aquilo que ele falou, a única coisa que ia ser mais difícil para mim era, na parte dos insetos, as aranhas. Porque eu até, com insetos não sou muito medrosa, mas as aranhas, se forem muito grandes, metem-me impressão. Mas, sobretudo, acima disso tudo, são coisas de que ela gosta e é o apartamento dela. Essa questão das primeiras impressões serem importantes para ele, pronto, tenho pena que ele esteja num meio tão superficial que as pessoas não percebam que aquela é a casa da namorada dele, que são coisas de que ela gosta e que eles não têm que gostar. Quer dizer, não tem nada a ver com eles, não é nada pessoal contra eles, quer dizer, isto é tudo gente adulta, acho eu. Então tenho pena que ele esteja num meio tão superficial que se esteja a deixar um bocado influenciar por isso, não é? Porque uma coisa era... Eu percebo isso também, não é? De sim, serem meios um pouco superficiais e se ele recebesse em casa dele e tivesse aquilo tudo assim, que se calhar ia ser julgado pelos colegas. E depois há pessoas que se preocupam com isso e há pessoas que não querem saber. Pronto, tem o seu estilo, é a casa deles, acho que o mais importante é receberem bem as pessoas, serem simpáticas, serem bem acomodadas, estarem confortáveis. Se não têm a sala lá com os insetos e tal, pronto, não vão para essa sala, ficam noutra zona. Acho que está tudo bem. Eu não sei se ele especificou a parede dos... Onde é que ele disse que estavam os insetos? Há uma parede. É uma parede que tem insetos preservados, emoldurados noutro quarto. Está num quarto. Então o que é que o amigo também foi fazer ao quarto? Se calhar foram mostrar a casa. Há quem faça isso. É quando se visita, sei lá, vão à casa de um amigo pela primeira vez e o amigo mostra a casa. Isso é muito comum, pelo menos... cá em Portugal e eu diria que noutros sítios também, mas é tipo mostras e sais, não é? Não estás ali. Ou seja, o que é que eles têm a ver com isso? Depois, aquele comentário da mãe, que ela será autista, não percebo bem de onde é que isso vem, mas agora toda a gente faz diagnósticos, não é? Ou seja, esse comentário da mãe também achei um bocado parvo e ignorante e, enfim, e ofensivo. Pronto, e ele faz aqui, vai fazendo esses comentários na maneira como escreve, que denotam assim uma falta de respeito pela namorada e pelos gostos da namorada. Tu podes não gostar, era como o caso do outro vídeo, do vídeo anterior, do casal em que ele gosta muito de futebol e queria encher a casa com cenas de futebol e a namorada ou a mulher, já não sei, detestava o futebol. Pronto. Eu acho que tem sempre que haver um acordo, as coisas não podem ser ou como um quer ou como o outro quer. Tem que haver flexibilidade de ambas as partes se estão a partilhar uma vida em comum. No caso deste casal, eles nem sequer vivem juntos, portanto essa questão não se coloca. A casa dela é a casa dela, ela tem a casa como ela quiser. Pronto. E ele pode sim, ele pode não levar os amigos por causa disso, mas pode dizer-lhe as coisas de outra forma, mas pelos vistos também parece-me que é isso que ele pensa. Então ele no fundo está só a ser sincero, então nesse sentido eu acho que sim que ele é parvo e que não respeita muito a namorada, não é? Porque se fosse outra pessoa podia dizer-lhe, olha, eu tinha todo o gosto em trazer os meus colegas, mas este meio é um bocado superficial e eu tenho medo que eles peguem nisso para se meterem comigo ou assim, porque como tens este estilo mais extravagante, eu acho que eles não vão entender e acho que vão, se calhar, reagir mal e eu tenho medo de ser prejudicado no trabalho de alguma forma, pá, desculpa lá, pronto, qualquer coisa assim. Mas não, está a julgá-la, não é? A culpa é dela, ela devia ter um estilo muito mais normal, devia ser só num sítiozinho. Ou seja, o que é que vai acontecer quando estes dois forem viver juntos? O que é que ela vai fazer com aquelas peças que são importantes para ela? Vai deixar de as poder expor? Ou vai ser só como ele quer que ela exponha? Estão a perceber? Estas questões depois são um bocadinho cabeludas quando não há esse respeito e há esse julgamento. Então aqui sim, eu acho que ele está a ser parvo e não é só na questão de lhe ter dito aquilo, mas tudo o que ele acha e a forma como vê os gostos da namorada. Porque em nenhuma altura ele disse do género, pá, é que os insetos metem-me impressão, porque aquilo... Pronto, eu não gosto muito de insetos. Não, é do género, isto não é normal, ela é uma mulher adulta, não devia gostar destas coisas. É uma coisa mais profunda que me incomoda muito mais, na verdade. Porque é legítimo ele não gostar das mesmas coisas que ela gosta, mas depois estar a fazer estes julgamentos, isso é que me desagrada. Pronto, parece-me que ela é muito segura dos seus gostos, sabe do que gosta, tem essas coisas expostas, não sei o que é que ele tem a ver com o assunto. Pronto.
Se eles forem viver juntos, que eu espero que só aconteça caso ele mude um bocadinho o seu ponto de vista e a respeite um bocado mais, pronto, aí então eu aconselhava o mesmo que aconselhei com o outro senhor do futebol, que é arranjar alguns cantos para isso. Pronto. Mas ela ter na mesma, na casa, que é dela também e onde ela vive também, as peças de que gosta. Mas ser mais equilibrada essa relação. Agora, na casa dela, que é só dela, quer dizer, era só o que mais faltava, não é? Pronto. História 2. Sou um idiota por redecorar a casa do meu parceiro sem o seu consentimento? Ok. Olá a todos. Estou numa situação um pouco complicada e não tenho a certeza se sou o idiota nesta situação. O meu parceiro e eu moramos juntos há cerca de 1 ano e eu sempre gostei muito de Feng Shui. Feng Shui é uma filosofia chinesa e perpassa muitas áreas da vida do dia a dia, entre elas a decoração das casas. Mas também, imaginem, urbanismo, enfim, colocação da decoração, é tudo e mais alguma coisa. Jardins também, e tem a ver com a fluidez das energias que podem influenciar a tua vida para melhor ou para pior. E no Feng Shui há regras que são muito concretas, de género onde colocar um espelho, onde colocar uma cama, etc, etc. Se está a porta ali, então onde é que eu ponho a cama, onde é que eu ponho a cómoda, estão a perceber? Pronto. Recentemente decidi reorganizar a nossa sala de estar e o nosso quarto para melhor alinhá-los com os princípios de Feng Shui. Achei que seria uma boa surpresa para o meu parceiro, mas quando ele chegou a casa e viu as mudanças, ficou muito chateado. Ele disse que não gostou que eu tivesse feito mudanças na nossa casa sem consultá-lo primeiro. Pedi desculpa por ultrapassar os limites, mas pensei sinceramente que estava a fazer algo simpático. Sei que o Feng Shui é importante para mim, mas não percebi que seria tão importante para o meu parceiro. Sou um idiota por redecorar a nossa casa sem o consentimento dele? Pronto, eu acho que ele bateu no ponto certo, que é, tem a ver com o consentimento, não tem a ver com ser Feng Shui ou não ser Feng Shui, parece-me. Ele não diz aqui que o namorado ficou chateado porque não gosta de Feng Shui ou não acredita ou qualquer coisa. Parece-me que ele não gostou foi de ver a casa toda alterada sem ele ter tido o voto na matéria. Portanto, eu acho que aqui o que faltou foi comunicação. Porque, ouçam, eu acho que fazer algumas surpresas, eu adoro surpresas, estão a perceber? Mas coisas mais pequenas. Estão a perceber? Não vamos tipo mudar a decoração de uma divisão e eu chego a casa e de repente está tudo diferente. Eu passava-me completamente. Vamos fazer surpresas de outro tipo. Comprar um livro, uns chocolates, vamos jantar fora, vamos ao cinema, vamos fazer surpresas desse tipo, ok? Tudo o resto acho que tem que ser falado, acho que tem que ser conversado, porque é o ambiente que partilham e onde passam parte do tempo, não é? Acho que ele podia ter conversado só com ele, dizer, olha, eu estou muito entusiasmado com isto, eu gostava de fazer algumas alterações para pôr isto mais no Feng Shui, porque eu acredito na questão das energias e da circulação de energias e queria trazer mais boa energia cá para casa. Eu acho que a intenção foi boa, mas é uma coisa demasiado... é uma coisa que altera demasiado o cotidiano e de uma forma mais... e é algo que no fundo acabou por ser imposto. Não é? Eu não sei bem o que é que ele fez, se foi só mudar móveis de sítio que depois podem voltar a ser colocados de outra forma. Não sei se foi só isso e então ok, então vamos voltar a pôr como estava. Ou se já estamos a falar de pintar paredes e coisas assim. Mas enfim, seja como for, acho que devia ter falado. Eu não acho que seja necessariamente idiota porque... não sei, parece-me que foi com boa intenção, porque a filosofia por trás do Feng Shui é de facto ajudar-nos na nossa vida. E então quem acredita na questão das energias, a ideia é mesmo que a nossa vida seja o melhor possível. Em termos financeiros, em termos amorosos, em termos de trabalho, etc. Mas aqui devia ter conversado. Não vamos estar a fazer essas alterações sem dizer nada à outra pessoa num espaço que diz respeito aos dois. Não é? Acho eu. Mas acho que idiota é muito forte. Sou uma idiota por pedir ao meu marido para me explicar porque não gosta de certas opções de design de interiores. O meu marido, 42, e eu, mulher de 32, estamos numa encruzilhada quanto ao design interior da nossa casa. O que é ridículo comparado com o estado do mundo, eu sei, sim, de facto. Mas pronto, mas é real para nós e pode ser uma boa distração para o leitor. Sim, concordo. Estamos juntos há quase 15 anos, ok, isto é muito tempo, e nesse período mudámos cerca de 9 vezes, que também são bastantes mudanças. Muitas vezes por motivos relacionados com o trabalho ou a escola. Sempre que nos mudámos foi para uma situação não tão ideal, pelo que fazemos sempre modificações temporárias para tornar o espaço habitável e agradável para nós. Sou sempre eu que lidero a decoração do espaço, porque o meu marido, vamos chamá-lo de Pedro, diz sempre que não tem muito estilo.
E para ser sincera, acredito nele. O último lugar onde ele morou sem mim é a única referência que tenho do seu estilo, entre aspas, ou seja, móveis pretos, vermelhos e castanhos, com paredes brancas, sem detalhes ou peças decorativas. Parecia que ele tinha montado a sala de estar, mas não a tinha decorado. O quarto não tinha quase nada, nem mesmo um conjunto de quarto, apenas colchão e sommier, mas ele jura que era um espaço bem decorado que ele mesmo tinha feito. Para mim, era um apartamento de solteirão. Ou seja, então, se ele acha que aquilo é decoração, seria um minimalismo. Pronto, talvez um minimalismo assim mais extremo. Agora que estamos naquilo que consideramos o nosso lar definitivo, ele está frustrado por eu estar novamente a assumir a liderança na parte do design da nossa casa e diz que as suas sugestões não estão a ser ouvidas, o que é bastante frustrante para mim, porque as sugestões dele não parecem indicar que ele se importe com o resultado final. Ele frequentemente sugere algo que não faz muito sentido ou para o qual não tenho referência, então não consigo perceber como ficaria e depois não desenvolve a ideia. Portanto, ele não mostra... Eu estou a perceber que ele não mostra referências, não mostra imagens daquilo que ele quer ou do que gostaria de ter. É isto que eu estou a perceber. Ok, continuando. Diz coisas do género. Acho que devíamos colocar cortinas até meio da janela em arco. Não, eu já digo logo que não. Cortinas até meio da janela. Isto agora faz lembrar aquela casa da Mandy Moore. Epá, não. Por amor de Deus, pá. Até meio da janela não faz sentido nenhum. É das duas uma. Ou tem e é de cima a baixo, ou não tem. De cima a baixo da janela. Ok, não precisa ser do teto ao chão, se bem que eu acho que muitas vezes até é o que fica melhor. Mas nem precisa de ser. Ok, Ana, vá. Eu realmente... com as cortinas fico um bocadinho alterada. Então vá, ele diz coisas desse tipo e eu respondo. Não sei bem como isso funcionaria, não consigo imaginar, mas eis o que estou a pensar. A partir daí, ele não fornece contexto adicional ou justificação para a sua ideia, nem explica porque acha que a sua ideia é melhor do que a que propus. Apenas fica chateado e nunca mais fala no assunto. Ai, meu Deus. Ele explica que, antes de termos a nossa própria casa, ele não se importava em discutir ou defender as suas preferências de estilo, mas agora acha que é importante fazê-lo. Porque ao longo dos anos tomei decisões de estilo de que ele não gostava e havia peças que ele detestava tanto que queria deitar fora. Mas atenção, ele nunca me disse isso e insisto que os seus pensamentos iniciais antes de ceder ou elogiar as peças mais tarde, como forma de vender ou justificar a decisão para si mesmo, deveriam ter sido suficientes para revelar as suas verdadeiras impressões. Portanto, ela tinha que saber ler mentes. É isto que eu estou a tirar daqui. Ou a mente dele, pelo menos. Quando ele deu exemplos de coisas que odiava que eu tinha comprado para as outras casas, perguntei-lhe porque não gostava delas e tudo o que ele conseguiu dizer foi: simplesmente não gosto, é só isso. Expliquei que saber porque ele não gosta de algo significa que vou tentar não explorar essas coisas como opção na nossa nova casa e que conhecer o seu raciocínio me ajuda a compreender as suas preocupações com certos estilos e espaços para que possamos chegar a um compromisso bem-sucedido nas escolhas de design no futuro. Assim, eu não estou a perceber... Porquê é que não podem ir os dois às compras, por exemplo? Quando for para escolher alguma coisa, porquê é que não vão os dois escolher? Porquê é que continua a ser... Ou seja, se é uma coisa que o está a incomodar tanto a ele e ele não se consegue explicar, não consegue explicar do que gosta e do que não gosta, não sei, não tem o vocabulário, não tem interesse em fazê-lo, não faço ideia, estou um bocadinho... Está-me a irritar um pouco esse lado, mas pá, não sei. Pá, vão juntos. Vão juntos e tenta-se perceber... Enfim, onde é que eu ia? Mas ele disse que se recusa a analisar minuciosamente o seu raciocínio, quando sente que não gostar devia ser razão suficiente para mim. Está bem, mas... Está-me a parecer um bocadinho infantil isto. Insisto que ele comunique as razões pelas quais não gosta das coisas e que me diga porque acredita que as suas sugestões de estilo são uma boa ideia, que eu ainda não percebi as sugestões de estilo dele, porque ela só deu aquele exemplo de cortinas até meio da janela que eu acho que depois também nem faz sentido nenhum. Portanto, mas pronto. Se não consigo visualizar isso na minha cabeça ou na minha mente, quero que ele me mostre exemplos do que está a pensar. Pá, acho perfeitamente razoável e nesta era em que vivemos, que é tão fácil ir à internet, sacar imagens e ver tal. Ele diz que estou a ser uma idiota irracional por obrigá-lo a fazer malabarismos para ser levado a sério. Okay. Quando lhe dou exemplos, razões e explicações para os meus conceitos de design, ele vê a minha comunicação como uma luta pela minha ideia, o que, com base no seu comportamento, ele considera exaustivo e desnecessário, o oposto do que eu sinto. Ai, não estou a perceber nada disto. Não acho justo ter de arrancar explicações dele, que é como arrancar dentes só para descobrir o seu estilo e preferências.
Se não tiver uma razão para algo funcionar ou não funcionar num espaço, não vou investir dinheiro nisso. Sabem o que é que isto me está a parecer? Que ele está aqui a arranjar brigas só porque sim. Ou só, agora vou fazer aquilo que às vezes o pessoal faz nestes vídeos, que é, ele quer se separar, não sabe como é que há de fazer, então está a arranjar problemas onde eles não existem. Em vez de ser sincero, opá, eu perguntar porque isto não está a fazer sentido nenhum para mim. Se não tiver uma razão para algo funcionar ou não funcionar num espaço, não vou investir dinheiro nisso quando já temos um orçamento muito limitado para tornar o local acolhedor. Faz sentido. Sinto que estou a pedir uma comunicação razoável aqui. Também me parece. Como nota lateral, sou sempre... Lateral? Como nota side note, depois isto é traduzido. Como nota adicional, sou sempre responsável pelo orçamento, algo que ele detesta fazer ou pensar. Este gajo não faz nada. Pelo menos em relação à decoração, portanto não sei porque é que está com tantas exigências. Pelo menos vão os dois juntos às compras, pronto. Enfim, normalmente somos uma ótima equipa, mas isto tem sido um ponto sensível. O meu primeiro instinto é sempre pensar que sou idiota, mas desta vez não consigo ver isso. Não sei porque é que é o teu primeiro instinto, amiga, mas percebo. Ser mulher é complicado neste mundo de homens. Desculpem se esta história é complicada, já estou nela há horas, por favor ajudem-me. É assim, acho completamente irrazoável não comunicar. Isso é o mínimo dos mínimos. Então, não gosta porquê? Ok, então mostra-me coisas de que gostes. Ela até está a ser, acho irrazoável não comunicar e recusar-se a comunicar. Acho que ela estar a pedir, olha, alguma coisa, referências, qualquer coisa, acho aceitável. Por outro lado, não percebo porque é que ela tem que continuar responsável por ir comprar as coisas sozinha, que isto me está a aparecer aqui. Ou seja, porque é que eles não se podem juntar e, ok, precisamos de uma cómoda, imaginem. Precisamos de uma cómoda, vamos os dois juntos. Precisamos de um quadro, vamos os dois juntos. E talvez assim perceber do que é que ele gosta. Também. E tentarem chegar a um acordo. Se gostarem os dois, fácil, altamente. Se não, tentar chegar a um acordo. Agora, aquilo que me está a parecer é uma questão que vai muito mais fundo do que decoração. Porque a recusa de comunicar parece uma birra. Parece estar a fazer uma birra, parece assim uma coisa muito esquisita. Eles já estão juntos há 15 anos, quase. Se é um comportamento que só começou agora, estão a perceber? É o comportamento que é esquisito. Portanto, a questão da decoração, não gostarem das mesmas coisas, ou ele... E agora é que ele se lembra de dizer, mas eu não gostava de algumas coisas e não dizia, e tu devias ter percebido, porque eu... Isso é tudo, é muito infantil e parece-me estar a comprar briga, onde ela não existe. Portanto, em termos de questões práticas da decoração, vão juntos às compras. Decidem o que é preciso, têm um orçamento limitado, portanto já sabem valor, peças que são necessárias, vão juntos. E se calhar um de cada vez, não vão logo à procura de X peças ao mesmo tempo. Se a relação é assim tão complicada e tão hostil, vão à procura de uma coisa, um quadro, que tem que ter mais ou menos estas dimensões, etc, este valor, ou uma cómoda, ou por aí além. Estão a perceber? Por aí adiante. Agora, esta história, não sei, parece-me que está a esconder aqui uma questão mais profunda e mais de relacionamento do que propriamente de decoração. Posso estar aqui a ler coisas que não estão cá, mas esta reação dele, esta atitude dele, pelos vistos é uma coisa que começou agora, ou na altura que isto foi escrito, não sei quando é que foi, parece-me mais suspeita. Sinceramente, acho esquisito, acho muito infantil, acho muito birrinha, acho que... E agora, para terminar, a última história. Estou errada por dizer à minha irmã que a odiava por ter redecorado a casa. Bem, meu Deus. Olá, Reddit. Nas últimas 2 semanas estive na casa do meu pai. A minha irmã mais velha é super interessada em decoração. Ela estudou design de interiores na faculdade e tem vindo a redecorar a casa da nossa mãe. Ela está a pagar tudo, por isso todos estão muito gratos. Quando voltei da casa do meu pai, ela disse que tinha uma surpresa para mim. Fiquei bastante nervosa, odeio surpresas, mais do que a maioria das pessoas. Ela levou-me para o andar de cima e o meu quarto tinha sido redecorado. Tive um pequeno ataque de gritos, odeio tudo. Assim, esta pessoa não diz que idade é que tem, não interessa a idade. Eu acho que aqui não interessa a idade. Vamos avançar, mas parece-me que será adolescente, por aí. Tenho diversas coleções e estava tudo organizado. Ela mudou tudo, até se livrou de algumas das minhas coisas. Eu tinha um colchão firme e ela substituiu por um de espuma com memória. Eu tinha tapetes e paredes escuras
e agora tenho piso de madeira e tudo é de um azul muito vibrante. Quer dizer, provavelmente é um quarto bonito se você não for eu. Eu simplesmente odeio. A minha cama é desconfortável, o meu piso é frio, as paredes ferem-me os olhos e nenhuma das minhas coisas está onde deveria estar. A minha mãe mandou toda a gente sair quando eu estava a passar-me, portanto ela deve ter começado aos berros com a irmã, não é? E voltou quando eu já estava mais calma. Ela disse-me que o meu comportamento era inaceitável e que eu precisava de pedir desculpa. Eu pedi e depois dormi no sofá nessa noite. Na manhã seguinte, a minha irmã tentou agir como se nada tivesse acontecido, mas eu ainda estava muito irritada. Ela então disse: "Não vais agradecer?" E eu respondi: "Não, odeio o que fizeste e odeio-te por teres mudado tudo." Foi extremo, sim, um bocadinho dramático, mas não consigo explicar o quanto aquele quarto me deixou mal disposta. A minha mãe ficou irritada e gritou um pouco, então acabei por ligar ao meu pai, que agora está furioso. Ele e a minha mãe odeiam-se. Meu Deus, está muito ódio aqui. Então agora todos estão zangados e eu não sei realmente o que é que foi culpa minha e o que não foi. Tenho levado as minhas coleções para a casa dele, as que sobraram, não é? As que ela não deitou fora. Desculpem. Então, tenho levado as minhas coleções para a casa dele aos poucos e agora ele está a ajudar-me para que possa levar o resto. De qualquer forma, em casa da minha mãe, o ambiente está muito pesado desde então. Não pedi desculpa à minha irmã, mas ela disse que pediu aqui desculpa. Se calhar pediu desculpa à mãe pelos berros, não sei. Não pedi desculpa à minha irmã e ela está muito magoada, sinto-me um pouco mal, mas não ao ponto de lhe pedir desculpa. Sou eu a idiota? Sinto que tenho razão, mas ela só estava a tentar ser simpática. Ok, eu acho que duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo, não é? Já dizia o outro. Acho que a tua irmã se calhar só estava a tentar ser simpática e acho que fez um disparate muito grande, por outro lado. É claro que a reação, nós às vezes pensamos, mas a reação, para que é que se não tivesses gritado, porque é que gritaste, ao gritares perdeste a razão, etc, etc. E eu concordo que é sempre melhor se uma pessoa conseguir gerir as suas emoções um pouco melhor e em vez de começar aos berros dizer isto não tem nada a ver comigo, isto não é nada o meu estilo, tu já me devias conhecer um bocadinho melhor, eu não te dei autorização para fazer isto no meu quarto, o meu quarto é o meu espaço privado, ou seja, e estou furiosa, só que eu consigo imaginar, primeiro, eu não sei se teria essa calma toda já sendo adulta. Sendo adolescente, esqueçam. Se a minha irmã me fizesse uma coisa destas no quarto, eu passava-me também. Completamente. E vice-versa. Portanto, claro, nunca... Pronto, eu que fui a que tirei o design de interiores, não é? Nunca me passaria pela cabeça alterar o que quer que seja nos espaços privados ou no espaço privado de outra pessoa sem ela expressar interesse nesse trabalho, sem pedir autorização, quer dizer, nunca me passaria pela cabeça, estão a perceber? Porque é um espaço privado, é um espaço íntimo, não é? Não pode agora qualquer pessoa entrar lá e, sem o consentimento, fazer o que lhe dá na real gana. E depois, pelo visto, ela não conhece muito bem a irmã, não é? Porque... E, sobretudo, não conhece bem a profissão do designer de interiores, porque o designer de interiores faz o espaço que serve aquela pessoa. Se calhar não tem nada a ver com o meu estilo, mas é para servir o estilo daquela pessoa. Não é para me servir a mim. Portanto, se a irmã dela tinha tapetes pretos, paredes escuras, é muito óbvio do que é que a irmã gosta. Então, se calhar, dar um jeitinho, arrumar melhor as coleções, pôr um candeeirozinho a apontar, mesmo isso, eu já acho que é uma invasão de um espaço que é privado. E, para quem tem irmãos, sabe, a partir de uma certa idade em que nós deixamos, se partilharmos quarto em alguma altura, passamos a ter cada uma o nosso quarto. Eu falo da minha experiência com a minha irmã. Mas outros irmãos, não interessa. Tu, a dada altura, tens o teu espaço privado e, sobretudo, nestas idades da adolescência, pré-adolescência, etc., o teu espaço é sagrado. Até às vezes mesmo os teus pais não podem fazer lá nada dentro. Podem abrir a porta e dizer tens que arrumar isto, mas é o máximo. Estás a perceber? Porque é um espaço muito privado, é muito nosso, nós ainda nos estamos a descobrir, e isso, o quarto vai crescendo connosco também, porque é o nosso espaço. Não é? Por isso é que eu acho tão importante ter esses espaços, se possível. Às vezes não é possível. E se não tens um espaço só para ti, imagina se tens que partilhar espaço com outra irmã, teres um móvelzinho que é só teu, teres umas coisas que são só tuas, que vão crescendo contigo e que vão evoluindo contigo também. Isto é uma invasão de privacidade muito, muito grande. E pode ter sido com a melhor das intenções, mas não foi bem medido. Pronto. A mãe também não me parece uma pessoa muito... desculpem... sensata. Não é? Porque ela, ao ver, para já não devia ter permitido, ou seja, é a pessoa, não é a única pessoa adulta, é isso, eu não sei as idades, não é? Mas parece-me que será um casal separado,
não é? E depois esta filha que teve com o pai e depois voltou para a casa da mãe, portanto, e pela conversa parece-me que será, eu diria no máximo para aí 17, mas mesmo que não fosse, mesmo que fosse um bocadinho mais velha, mas seja como for, o que eu estava a falar da questão da mãe, a mãe não devia ter permitido, não é? Devia ter tido a sensatez e a claridez de espírito para dizer à outra filha, à mais velha, olha, não faças isso é o espaço da tua irmã, pede-lhe autorização, fala com ela, mas não, até podes tratar como se fosse um cliente. Pronto, mas não te ponhas nem pensar, esse espaço não é teu, não tens essa autorização, não o podes fazer. Não só lhe deu a autorização ou achou muito normal, não sei, como ainda por cima, depois ainda deu na cabeça da filha mais nova, porque a filha mais nova passou-se. Eu diria com alguma razão. É claro que gostaríamos todos sempre de reagir de forma muito contida, muito civilizada, mas às vezes as emoções vêm ao de cima e falam mais alto, e eu acho que neste caso é justificado porque é um espaço muito privado. Pronto, então a mãe devia tê-las separado e ter dito, pronto, vai justificar assim, depois falamos com mais calma. Pronto. Agora estar a obrigar a pedir desculpa e não sei o quê, isso não. E pronto, depois a irmã que viu que a irmã dela ficou tão alterada, depois a perguntar-lhe se não lhe vai agradecer, também não me parece uma coisa gratuita. Parece-me que é um bocado do propósito. Ou então não, ou então se calhar ela ficou mesmo baralhada. Se calhar o quarto dela não tem essa importância para ela que tem para a sua irmã. Não sei. Ou se calhar ela não se consegue pôr nos pés da irmã. Não faço ideia. Mas diz, até se livrou de algumas das minhas coisas, ainda por cima põe-se a deitar coisas fora, não pode ser. Estão a perceber? A partir de uma certa idade, nem os pais fazem isso. Porque a pessoa já tem idade para escolher o que quer e o que não quer. E se tem o espaço daquela forma é porque quer ter o espaço daquela forma. Portanto, não está a ser parva, eu percebo a irritação e acho que se calhar, sim, pode conversar com mais calma com a irmã. Pode-lhe dizer, olha, eu percebo que a intenção foi boa, mas tens que perceber que isto foi muito invasivo. Tu invadiste a minha privacidade, fizeste algo sem o meu consentimento, deitaste coisas fora que são importantes para mim. Isto foi muito agressivo. Foi assim uma violência grande que tu praticaste. Pode ter sido sem querer, mas foi grande. Pronto, ou seja, se passado isto tudo der para ter essa conversa com a irmã, com calma, e a irmã estiver para aí virada e tal, pode ser que, não é? Se partirmos do princípio que toda a gente fez tudo com a melhor das intenções aqui, há espaço para isso. Ou às vezes temos que partir desse princípio para ficarmos de bem com a nossa consciência. Acho que se ela se está a sentir mal, eu acho que ela está justificada na sua irritação, mas pode falar com a irmã. Com calma, dizer, olha, não gostei nada do que tu fizeste, invadiste a minha privacidade, e mexeste nas minhas coisas e eu não percebo porquê. Se querias fazer alguma coisa, pedias-me autorização. Pronto. E eu depois decidia se te dava ou não. Portanto, acho que talvez a aconselhasse a fazer isso só para ela ficar um bocadinho melhor com a sua consciência. Pronto. Mas pela reação da irmã e pela reação da mãe, parece-me que não há muita empatia nesse campo. Senti isso. Já estou a julgar, não é? Mas senti um pouco isso. Sim. Enfim. Espero que, entretanto, a coisa se resolva e que esteja tudo bem neste momento, que ele não tinha updates. Pronto, só a comunidade Reddit disse que ela não está errada em dizer à irmã que a odiava. É claro que isso foi dito no calor do momento. Eu não acho que ela odeie a irmã, aliás, tanto que ela está preocupada com a irmã, não é? Mas acho que ficou furiosa com o que ela fez. Foi mais isso. Pronto, é isso. Este foi o segundo vídeo dos dramas decorativos. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem like, subscrevam o canal e sugiram histórias também, se tiverem. E até à próxima. Tchau, tchau.